Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo. Você está sendo convidado a adorar conosco o Senhor nosso Deus, a ouvir belíssimas canções. Fique conosco. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com canto no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Criança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Aqui nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Agora continue conosco para a meditação na Palavra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos. Vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Deus bendito, todo-poderoso, ó Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala aos nossos corações e às nossas mentes através da Tua palavra, Senhor. Pela mediação do Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e ouvintes, já ouviram falar da palavra temor? O que significa temor? E o que significa a expressão temer a Deus? A palavra temor tem 4 significados interessantes no dicionário. Primeiro, temor, ato ou efeito de temer. Temor, terror, pavor, medo de algo, de alguma coisa ou de alguém. Temor também pode ser pavor ou terror, verdadeiro assombro de certas coisas desagradáveis na vida, para muitos, como a velhice, temor da morte, temor da solidão. E também temor se refere àquela pessoa que é temente a alguma coisa, que é muito devotada a alguma coisa. Mas a palavra de Deus é interessante que no livro de Eclesiastes, ela se relaciona com o ato de obedecermos a Deus. A Bíblia diz que o fim de todas as coisas é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Portanto, o temor a Deus está vinculado, está atrelado, está relacionado a obedecermos a palavra de Deus. Deus já havia expressado os seus estatutos, os seus mandamentos na sua palavra. Deus já havia dado o decálogo, as 10 palavras, as 10 leis para que aquele povo seguisse o norte, tivesse o norte e fosse orientado divinamente, para que bem lhes fosse, a eles e aos seus filhos. Foi isso que Deus Todo-Poderoso falou a Moisés, expressando o seu desejo. Em Deuteronômio capítulo 5, versos 29, 32 e 33, Deus deixa claro que o temor a Ele, o princípio da sabedoria, que é temer a Deus, tem profunda relação com obedecermos a palavra do Senhor. Assim ele se expressa a Moisés em Deuteronômio 5. A Moisés: quem dera que meu povo me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos, para sempre. Ai, Moisés, quem dera que eles não olhassem nem para a direita nem para a esquerda, mas antes andassem todos os meus caminhos, para que eles vivessem e coisas boas acontecessem com ele, e a vida deles se prolongasse naquelas terras que eu haveria de dar a eles e que eu dei. Essa foi a conversa de Deus com Moisés. Esse foi o desejo expresso de Deus para com Moisés, que está aqui na palavra do Senhor. O salmista Davi também falou: guarda no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meu amado amigo, meu amado irmão, temer a Deus antes de mais nada é conhecer os seus estatutos, é conhecer a sua palavra, é cumprir a sua palavra na força do Espírito Santo. Porque Deus, Espírito Santo, coloque em nossos corações e mentes tanto o querer quanto o efetuar. Quando nós dizemos que podemos todas as coisas, verdadeiramente podemos todas as coisas, porque temos um Deus Todo-Poderoso que nos estimula, nos força, nos dá força, nos dá robustez e faz com que caminhemos nesta jornada espiritual, nesta jornada rumo à nossa Canaã espiritual, Canaã celestial. Portanto, teme a Deus e guarde o seu mandamento. Deve ser algo que deve estar encostado no meio do teu coração. Deve ser algo a ser meditado, refletido, pensado todos os dias das nossas vidas. Porque sem Deus, sem o meditar na palavra do Senhor, sem conhecer a palavra de Deus, como poderemos temer verdadeiramente Espírito em verdade? Não há como temer um Deus que não se conhece. E só podemos conhecer a Deus com aquilo que Deus nos deu de maneira revelada, clara para nós. E Ele deu a sua palavra, para que através de sua palavra conhecêssemos um pouco de Deus, porque Deus é imensurável. Deus, não conseguimos aquilatar quem é Deus, mas no temor de Deus, e o melhor, Deus estabelece na sua palavra: querem me temer? Conheçam-me através da minha palavra. Errais por não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Essas Escrituras são elas mesmas que testificam do autor e consumador da nossa fé. E quem é Ele? É Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o único pelo qual devemos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ou sejamos salvos. Portanto, tudo isso está na palavra. E temer a Deus significa conhecer a palavra, comer a palavra, se apropriar da palavra de Deus e, acima de tudo, vivê-la na sua inteireza, na força do Espírito Santo. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que, apesar de o fim de tudo ser teme a Deus e guarde os seus mandamentos, depois diz: pois o dever de todo homem é fazer isto mesmo. Pois isto é o dever de todo mundo, toda a humanidade, todos os homens. E dever é obrigação. Devemos ter isso em mente, que é nossa obrigação temermos a Deus. Muitas pessoas não gostam da palavra obrigação, não gostam da palavra função, encargo. Você tem esse encargo, você tem a função. Muita gente tem verdadeiro pavor de assumir determinadas coisas, mas Deus nos chama. Deus te chama para assumir verdadeiramente uma posição no seu reino. Você é um soldado e você deve ser um soldado de Cristo e deve marchar resolutamente, não olhando mais para trás, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e marchando resolutamente em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Portanto, esse é o teu dever, o meu dever, o nosso dever como verdadeiros cristãos, como atletas de Cristo, porque não podemos correr mais atrás de coroas corruptíveis, não podemos mais deixar que o mundo nos aprisione em suas fantasias e em suas ilusões, porque, como bem sabemos, a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e é verdade. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. Mas aquele
aquele que fizer a vontade de Deus. Em outras palavras, aquele que temer a Deus, porque o que teme a Deus, obedece a Deus, faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Portanto, se queres temer a Deus, busque a palavra de Deus, busque se alimentar de Deus, busque fazer a vontade de Deus, conheça a Deus, porque Deus se faz conhecer através de sua palavra. E Ele quer falar ao teu coração. Aquelas coisas grandes ou ocultas que você ainda não sabe, Ele quer te revelar. Mas para isso, deves temer a Deus. Deves ter comunhão com Deus. Deves estreitar os seus laços com o Todo-Poderoso, com Deus Criador, com o Senhor do Universo. Este, portanto, é o nosso dever. Mas ainda assim, a palavra de Deus continua no verso 14 e diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, e até mesmo aquelas coisas que estão escondidas, ocultas, encobertas, quer sejam coisas boas ou quer sejam coisas más. Por bem, devemos temer a Deus porque é dever de todo homem. Devemos temer a Deus também porque sabemos que o juízo de Deus há de chegar, porque a Bíblia diz: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba aquilo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele perante a quem vamos ter que dar contas de todas as coisas. É por isso que também devemos temer a Deus, ter verdadeiro pavor, porque Deus pode matar tanto o corpo contra a nossa alma, pode jogar o corpo e a alma no inferno. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que preparou o inferno para o diabo e para os seus anjos. E não queremos ir para lá, e não desejamos ir para lá, pelo contrário, queremos estar com Deus, gozar da presença do Senhor, da sua glória para todo sempre. Esta é a mensagem bíblica, esta é a mensagem de Deus, sem a qual não poderemos saber para onde vamos, porque foi feito esse questionamento a Jesus: Jesus, para onde iremos se não sabemos o caminho? E ele falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos ir ao Pai através de Jesus Cristo, o único mediador entre todos os homens, para que possamos verdadeiramente gozar aqui na terra a vida eterna e no futuro próximo estarmos já com os nossos corpos glorificados, à semelhança do corpo de Jesus Cristo, nas mansões celestiais. Devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o nosso dever. Devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque além de ser nosso dever, um dia virá o juízo de Deus. Um dia Deus estabelecerá o seu juízo, e Ele colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Para uns Ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o paraíso, para o céu, para as mansões celestiais que já tinham sido construídas desde a fundação do mundo, e venham gozar, venham ter alegria na presença do seu Deus, porque vós fostes fiéis e vós obedecestes às minhas palavras. Mas para aqueles que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, não podemos fugir dessa realidade espiritual. O juízo de Deus há de vir. Ele já está estabelecendo o seu juízo. Ele é o justo juiz. Não nos enganemos. Aquilo que nós fizermos aqui, aquilo que o homem semear, também Ele ceifará. Então é necessário que você e eu nos fortaleçamos em Deus e comecemos a ter esta noção de que temer a Deus é conhecer a sua palavra, de que temer a Deus é nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, dar-nos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Temer a Deus é vencer o mal com o bem, é não deixar o mal prevalecer em nossas vidas, é orarmos pelos nossos inimigos, pelos nossos políticos, pelos nossos legisladores, por todos aqueles que nos fazem mal. É termos verdadeiramente um coração voltado para Deus, cheio de amor, deixando que o Espírito Santo nos molde. Temer a Deus é transformarmos as nossas mentes diariamente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temer a Deus é não extinguir o Espírito Santo, pelo contrário, é deixá-lo trabalhar em nossas vidas, é deixá-lo falar aos nossos corações, é deixá-lo com que Ele nos guie e que nossa ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Temer a Deus é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a esse Deus. Temer a Deus é todo um conjunto de procedimentos, de atitudes que o cristão deve ter, movido pela fé, na força do Espírito Santo. Portanto, devemos temer a Deus, porque esse é o dever de todo homem, de todo ser humano e principalmente de todo aquele que se diz cristão, porque as obras para as quais Deus nos destinou, elas devem ser realizadas na força do Senhor dos Exércitos. Porque no livro de Efésios a Bíblia diz: porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou elas para que andássemos nelas. Portanto, temer a Deus é agir. Temer a Deus é agir pela fé, na força do Espírito Santo, munido da palavra de Deus e das demais armaduras espirituais, para que você e eu, como verdadeiros cristãos e atletas de Cristo, marchemos realizando a obra de Deus na força do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe e que possamos meditar que aquele que é único, poderoso Deus,
que cheio de glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, desde agora para sempre, Ele te chama e Ele é capaz de mudar a sua vida. Arrepende-te dos seus pecados, desvia-te do mal, como Ele levantara Ezequiel para dizer ao povo de Israel que mais uma vez estava pecando. Ó, Ezequiel, fala a este meu povo, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, em que não tenho prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por quê? Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então você que vive no lamaçal do pecado, você que vive acariciando o pecado, dando oportunidade para a sua carne, para a sua natureza pecaminosa, saiba que um dia tu hás de estar diante de Deus e tu hás de ser julgado por Deus, mas Deus não quer levar-te à destruição, não te quer levar, não quer levar a mim. Pelo contrário, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer ser o pastor da sua alma, da sua vida, e levar você e a mim aos pastos verdejantes. A paz de Deus que excede todo entendimento, Ele quer conceder a você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, você que anda pecando, você que ainda não é cristão. Deus quer transportar você do reino das trevas, onde você está, para o reino do Filho do seu amor. Então receba Jesus no coração, aceite-o, converta-se dos seus maus caminhos, arrependa-se, de sorte que venham os tempos de refrigério, os tempos de paz, pela presença do Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Este é o momento, porque a Bíblia diz, porque se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. A Bíblia também diz, se creres em teu coração, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você será salvo. E a palavra de Deus fala sobre isso, porque nós erramos muitas vezes, porque não conhecemos o amor de Deus expressa em seu Filho Jesus, porque Deus sempre provou o seu amor e provou no seu tempo o seu amor para conosco, sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós, Cristo morreu por você. Então não há pecado que Deus não possa perdoar, não há pecado que Deus não possa afastar da sua vida. Pelo contrário, Ele sabe quem você é e Ele te escolheu, Ele te elegeu desde a fundação do mundo e Ele quer fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Então abre o teu coração, abre a tua mente e receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, porque se você clamar a Ele de todo o coração, sendo sincero como aquele publicano que não tinha coragem de levantar a sua cabeça para o céu, mas batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Sim, é necessário que haja essa contrição verdadeira, é necessário que haja este sentimento genuíno de lamentação, porque a Bíblia diz, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Portanto é isso, temamos a Deus, nos humilhemos diante de Deus e peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados, para que Ele a seu tempo nos restaure e também nos exalte para o louvor da glória dEle. Temamos a Deus, porque isso é dever de todo homem. Tememos a Deus e guardemos os seus mandamentos, porque há de vir o juízo e não queiramos cair na mão deste Deus vivo, porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E para tanto é necessário que pensemos finalmente aquilo que Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29 diz. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então é necessário agirmos, e é necessário vivermos para Deus em santo temor, em outras traduções em piedade, com reverência de maneira agradável, porque a graça de Deus nos basta, e através da graça, do poder fortalecedor de Deus, que nós andaremos, caminharemos, e as obras de Deus serão feitas pela força do Espírito Santo. Ele chama vasos, Ele chama pessoas, para que essas pessoas sejam quebradas, muitas dessas pessoas reestruturadas, refeitas, porque uma nova criatura há de nascer. O processo de regeneração deve ser uma verdade na tua e na minha vida, porque assim, se você estiver em Cristo, nova criatura tu serás. Nós seremos novas criaturas, moldadas, estruturadas, reformadas por Deus Todo-Poderoso. E é por isso que devemos temer a Deus, para que a obra de Deus seja feita em nossas vidas e que não venhamos mais a vacilar, que não venhamos mais a titubear, nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, e olhemos tão somente para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus portanto, nos abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais e que possamos estar refletindo acerca da sua palavra e entregando-nos definitivamente ao Espírito Santo, para que Ele nos encha e assim prossigamos rumo à vida eterna, que já temos, que é Jesus Cristo em nós.
Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus amado, Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor, pelos teus ensinamentos. Ensina-nos a temer-te em espírito e em verdade, a guardar os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, Senhor. Porque nós sabemos que tu trarás a juízo todas as coisas, até as coisas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Que não venhamos a te servir por medo, por pavor, por terror, mas que tenhamos esse sentimento de respeito, de reverência, porque tu és um Deus que podes destruir e também que pode dar vida. Obrigado, Senhor, pela tua resposta dada naquela cruz, a tua vitória que hoje é nossa. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.